Olá, queridos, Deus possa abençoar você nesse dia, derrame a graça e o poder dele sobre sua vida e sobre a vida da sua família, tá bom? Sejam todos bem-vindos a mais um devocional, né? Ontem eu gravei o devocional, não tive como postar, estava com problema na internet, mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu postar o nosso devocional. E hoje eu queria falar sobre um assunto muito importante, o chamado de Deus para a nossa vida. Ontem nós falamos nas células sobre Jonas, né? E foi uma lição preciosa, poderosa, o chamado de Jonas ali. Como Deus chamou Jonas e como Jonas quis fugir do seu chamado, né? A ponto de se esconder no navio, até Deus levantar uma tempestade para acordar Jonas, né? Ó, desperta tu, Jonas, que estás dormindo no porão, né? Que coisa forte. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre o chamado da igreja. Qual é o chamado da igreja? Né? Primeiro, o que é a igreja? A Bíblia diz, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que a igreja ela é a coluna e a firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Outra coisa importante, quem fundou a igreja? A igreja ela foi fundada ali pelo Senhor Jesus no dia de Pentecoste, onde se reuniram 120 irmãos para orar, subiram ao cenáculo, uma sala de oração, e eles foram orar aguardando a promessa do Pai, que era o revestimento do poder. Então, o primeiro chamado da igreja que eu entendo é o chamado para orar. A igreja foi chamada para orar. Não tem como o reino de Deus vir à terra, ser feita a vontade do reino na terra, se a terra não se mover em oração. O que o Senhor Jesus fala no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade na terra, assim como é no céu. Como é que a vontade de Deus ela pode ser feita na terra se a terra não se mover em oração? Veja bem o que diz ali Atos capítulo 1 e Atos capítulo 2, fala que a igreja se reuniu para orar. A oração ela tem muito poder. Ela tem poder de soltar as prisões, de libertar os presos, de abrir os olhos dos cegos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que eles não creiam e para que não resplandeça o evangelho da glória de Deus. Está ali em 2 Coríntios. Então veja bem, como é que eu posso fazer com que as pessoas abram os olhos para entender o evangelho? Orando. Porque a oração ela quebra as cadeias. Então o primeiro chamado de qualquer pessoa que faz parte do corpo de Cristo é orar. Aí eu quero fazer uma pergunta para você que está me assistindo através desse vídeo. Como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem buscado? Irmão, falar de oração é muito fácil, agora orar é difícil. Nós orarmos não é fácil não, porque a oração ela é uma renúncia, ela é um sacrifício, ela é uma entrega. Então, o primeiro chamado de Deus para a igreja é o chamado de orar, né? A Bíblia diz ali em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Eu quero ler esse texto com vocês. 1 Timóteo 2, versículo 1 diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplica, orações e intercessões e ações de graça em favor de todos os homens. Então a primeira coisa é orar por todos os homens. Por quê? Porque Deus quer salvar a todos. Deus quer salvar a todos. O versículo 3 diz o seguinte: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Versículo 4 do capítulo 2 de 1 Timóteo: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Então, o primeiro chamado de Deus é orar o primeiro chamado de Deus para a igreja é orar por salvação de vidas. Nós estamos tão ligados na terra que nós estamos esquecendo de orar por salvação de vidas. Qual tem sido a sua oração? Você tem orado para Jesus salvar pessoas? Você entende que se as pessoas morrem sem conhecer a Cristo, elas não vão estar diante de Cristo? A Bíblia diz que, Hebreus 9, 27, ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Então morreu, segue-se ao juízo. A decisão é em vida. Então, qual é a missão da igreja? Orar. Primeira coisa, ore. Ore. E a segunda missão da igreja, pastor? É falar do amor de Jesus. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 29, Jesus diz assim, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ensinai o Evangelho. Fazei discípulo de todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. Ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho falado para vocês. Vão no meu nome. Jesus já nos autorizou aí no nome dele. E o que que esse nome pregado, falado, o que que ele vai fazer? O próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, ele diz: quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então meu dever é pregar, é falar. Segundo, quem crê, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome, eles vão expelir demônios. Em meu nome, eles vão falar novas línguas. Em meu nome, eles vão curar os enfermos. Em meu nome, eles vão pisar serpentes e escorpiões. E se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então, a segunda missão da igreja, depois de orar, a segunda missão da igreja é pregar o Evangelho com sinais e maravilhas. Mas como é que os sinais vão acontecer? Se eu não fizer a primeira parte, orar, buscar, clamar. Em Atos capítulo 2, aí eu quero ver o texto com vocês também. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Veja que a igreja de Atos ela tem uma coisa muito importante. Eles perseveravam na palavra, eles estavam juntos e eles viviam em oração. Irmãos, o que está faltando nas nossas vidas como cristão é orar mais. A reunião que tem mais dificuldade na igreja é a reunião de oração. Como é que eu quero que a igreja avance se eu não oro? Como é que eu quero que a minha vida mude se eu não oro? Como é que eu quero falar do amor de Deus se eu não quebro as cadeias e os laços que o maligno tem levantado através da oração? Isso aqui é importante. Atos capítulo 2, versículo 47 também vai dizer que louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, se eu quero ver salvação, eu tenho que orar e eu tenho que falar do amor de Deus. Como é que eu falo do amor de Deus? Através das amizades, dos relacionamentos. O cristão não pode ser uma pessoa que não tem nenhum tipo de relacionamento, que quer viver só a vida dele. Como é que eu vou ganhar uma pessoa para Jesus? Não tem como. Não tem como. Ali no capítulo 2, aqui em Coríntios, 1 Coríntios, deixa eu abrir aqui para você. Paulo, ele traz uma palavra muito interessante. Capítulo 3, capítulo 3 de 1 Coríntios, vamos encerrar. Capítulo 3, diz assim: quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro... 3 versículo 4. Quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Serve pelo meio do qual creste? Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas
O crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então como é que eu posso querer ver que Deus dá o crescimento se eu não busco esse crescimento em Deus? Como a igreja vai crescer, pastor, se a gente não se reunir como a igreja primitiva para orar? Eu posso pregar, alguém pode discipular, mas Deus é quem dá o crescimento. E Deus dá o crescimento através da oração, do primeiro chamado da igreja, orar. O primeiro chamado é orar. O segundo chamado é falar do amor de Deus. Não tem como você falar do amor de Deus se antes nós não quebrarmos as cadeias através da oração, através do clamor, através da intercessão. Então eu quero convidar você nessa semana a orar mais. Nós temos orações todos os dias, 6 horas da manhã. É uma oração de sacrifício. E nós temos oração sexta-feira aqui na igreja, 7h40 da noite. E nós temos oração quinta-feira antes do culto. Chegue mais cedo. Chegue mais cedo nessa quinta-feira. Chegue 7 da noite para você tirar um período de oração. Ore na sua casa. Clame para Deus lhe dar entendimento, sabedoria. Clame para Deus salvar, para Deus levantar, para Deus avivar. O céu só vai se mover se a terra se levantar em oração. Tá bom? A minha oração nesse dia é para que você entenda essa palavra, que você cresça em Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. Permanece orando, permanece buscando, que a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Deus te abençoe.